Discurso do Lula sobre minerais críticos. Se inscreva no canal, ative o sino. Recursos para doar estão no Live Pix do lado, o Pix tradicional embaixo, e pode se assinar no Apoia-se. O Live Pix funciona da seguinte forma: como esse canal está sendo boicotado há anos pelo YouTube, censuras de vários tipos, tem quem acredite, quem não acredite, eu sei do que se trata, tá? Você pode mandar uma pergunta aqui. O Live Pix é a minha adaptação para como se fosse um ao vivo, já que eu não estou monetizado no YouTube por causa da censura, tá? Então, para lutarmos contra a censura, que era o senhor Lula, e essa é uma das razões de eu ter mais drasticamente virado contra o Lula, é porque a base da economia moderna está na internet. O Lula atacando a liberdade de expressão e a comunicação está ligada, sempre foi ligada à economia, até nos tempos antigos. O deus da comunicação e o deus do comércio é o mesmo, Hermes, Mercúrio. Então, essas duas coisas estão conectadas. Ao atacar isso, num tempo crucial como esse, o Lula destrói a futura economia brasileira, já que o mercado brasileiro não oferece subterfúgios, tá? E nem o Brasil cria indústria. Então o Brasil ele nem vira o que a China vira e ele nem vira o que os Estados Unidos vira. Ele fica nesse meio de merda, que é no meio a gente sabe o que tem, né? No meio fica o buraco escuro onde se caga. Esse é o meio. Então, é o buraco negro do cu. Esse é o meio. Então, o live, e quem toma no meio somos nós. O Live Pix aqui serve, vocês vão mandar uma pergunta, até o final da semana eu respondo. Às vezes atrasa, tá? Porque eu não tenho tempo, mas eu sempre respondo. Então fica como se fosse um live chat adaptável. Vamos ao Lula falando de minerais críticos. É interessante que o Lula, quando se trata daquele petróleo que tem lá na costa da Amazonas, o Lula não se importa em explorar. A misteriosa Marina Silva, que ninguém nem sabe por que essa mulher está aí até hoje, tá? Ela, por alguma razão, deram a ela um poder para ela coibir e não permitir a exploração do petróleo naquela costa. O extrair minério é muito mais poluente e destrutivo que o petróleo. Por alguma razão, o governo do PT não tem problema nenhum em extrair minério. Veja a tragédia de Brumadinho. Quantas tragédias envolvendo mineração houve no Brasil versus quantas tragédias houve envolvendo a petróleo? Parece que para o PT é mais importante a vida das algas marinhas do que das pessoas, porque nós sabemos o que o desastre mineral fez no Brasil, Brumadinho e outros, né? Vamos lá. Muitas vezes eu não posso com essa merda desse chapéu que o Lula usa. Qual é o objetivo desse chapéu? Porque parece que ele tá tomando daiquiri na praia. Por que esse cara usa essa merda, esse chapéu cafona do cacete? Coisas deixam de acontecer no tempo certo, porque... Por que o Alckmin tá sempre com essa cara de que tá rindo? Qual é a graça, o Alckmin? O governo não assume a responsabilidade de construir essa alternativa e esse projeto. Eu fico boquiaberto de ver quanto conhecimento sobre minerais críticos e terra rara está em volta dessa mesa. Olha, eu só estou vendo 3 pessoas aqui. Eu não conheço essa mulher, mas eu tenho quase certeza que vocês 3 juntos não sabem bosta nenhuma de mineração. Quando a gente fica sabendo numa reunião com especialistas do potencial de conhecimento que o Brasil já tem, da capacidade de formação de profissionais que o Brasil já tem, das empresas que nós já temos que cuidam disso, ou dos institutos que cuidam disso, ou seja, a gente fica pensando o que falta para nós. Falta um governo nacionalista que crie uma indústria que use esses minérios. Porque não importa, tu está elogiando a habilidade de lidar com minérios. O Lula está elogiando a capacidade extrativista do Brasil. Nós estamos na colônia ainda. Com o Bolsonaro seria diferente? Bom, meu único critério de não apoiar o Lula mais é a liberdade de expressão. Eu não estou nem aí pro resto. Sem liberdade de expressão não se constrói nada. Nada. Na Renascença italiana, a única razão que houve a Renascença italiana é porque a Igreja Católica havia perdido o seu poder. E por isso o homem adquiriu liberdade para falar o que quiser e fazer o que quiser.
Não que eles não resistiram, não lutaram, não estão até hoje enchendo o saco aí com inquisições e coisas do tipo. Tu pode comparar nos países, os países onde tem menos catolicismo, dos últimos 500 anos para cá, são os países que mais se desenvolveram. Os países onde tem mais catolicismo é onde se menos se desenvolveu. Sabe que é coincidência isso? Falta uma decisão política. Falta uma decisão de governo. O que o governo deseja que aconteça nesse país e o que o governo quer propor. Mas o que adianta tu segurar esses minerais se tu não sabe o que fazer com eles? O que o Lula está fazendo é segurar a barganha. Por isso que o pessoal te chama de corrupto, Lula. Porque se tu segurasse esse minério e dissesse assim, agora nós vamos fazer o nosso celular. O pessoal quer o minério para fazer celular. Quando tu empaca o minério, mas não fabrica nada com ele, tu tá atrapalhando o comércio. Tu não tá defendendo o Brasil, porque ao atrapalhar o comércio, por exemplo, se o Brasil retendo o minério tornam os celulares mais caros e o Brasil não produz celular, significa que a importação desses celulares, que vocês não se acanhem em taxar ninguém, né? Vão ficar mais caros. Então, a única razão de se proteger os recursos brutos é para proteger a indústria que os manufatura. Como o Brasil não tem indústria que os manufatura, não faz sentido reter os minérios. Por isso que essa ideologia falsificada de nacionalismo do PT não funciona. Porque ou tu é nacionalista completo, ou então vota no Bolsonaro. É isso aí. Porque o Bolsonaro, ele não finge que é nacionalista. Quer dizer, ele finge que é nacionalista, mas o regime neoliberal dele entrega tudo e deixa o comércio rolar. Tu tem vantagens com isso também. Porque há uma vantagem. Porque eu me lembro dos anos 90, o dólar era o dobro. As coisas... É relativo, também era uma merda também. O Brasil sempre foi uma merda. Também é meio... É relativo isso aí. O Brasil, ele só varia o caminho da merda. Mas... a minha prioridade é a liberdade de expressão. Mas a questão é a seguinte: se tu não vai criar coisa aqui dentro, então por que tu fica segurando essa porcaria aí? É a mesma coisa com o Google. Tu não tem Google nenhum. Por que tu fica censurando aquilo que tu não fabrica? Para a sociedade brasileira. Eu, por exemplo, acho que todas as coisas importantes que aconteceram no modelo de desenvolvimento do Brasil tem sempre o dedo do governo. A história do petróleo, vocês sabem como é que é, sabe? Se dependesse da elite brasileira, a gente não teria petróleo aqui no Brasil, porque eles queriam que a gente continuasse ganhando. Muitas outras coisas, eles também não queriam o pró-álcool, sabe? Certamente não queriam o biodiesel. Então eu fico pensando... Tu recuperou algumas das distribuidoras e coisas que o governo Temer e Bolsonaro desmontaram? Não. Tu fala muita coisa, Lula, mas tu não faz metade das coisas que tu fala. Tu recuperou aquilo? Sabe, que se a gente, enquanto governo, enquanto Estado, não toma uma decisão do que a gente quer, a gente percebe que todo mundo fez alguma coisinha. Você conversa com muita gente, eu trabalhei nisso, eu fiz isso, eu fiz projeto para aquilo, eu ritmo tantas coisas, mas não tenho todos nesse meu segundo mandato. Eu estou pedindo essa reunião, já faz um tempo que eu estou pedindo essa reunião, porque nós precisamos tomar decisão o que o governo vai fazer com esse material estratégico que pode dar ao Brasil não apenas a soberania do minério, mas pode dar soberania também financeira, pode dar soberania, sabe, tecnológica, pode nos dar uma soberania de conhecimento numa área em que a gente já sabe o que fazer. Então eu quero agradecer vocês, porque a partir... Tá, eu já ouvi essa conversa acerca do petróleo, das commodities em geral. Isso aqui não é o que ele está dizendo, porque se nós não criarmos um produto, tu não deveria vir falar com o pessoal do minério. Não tem que conversar com essa gente. Tu cria uma indústria que usa o minério. E aí tu toma a indústria do minério. Não tem que conversar nada. Por exemplo, os Estados Unidos conclui o seguinte: precisamos de mais gasolina para fazer foguete. Então eles criam uma indústria de foguetes e coisas que usam gasolina. Como é que a gente segura a gasolina? Eu não estou dizendo que nós deveríamos fazer isso necessariamente. Nós vamos lá e tomamos a gasolina.
Tem democracia da gasolina. O que é necessário é pego. O poder funciona assim. Tem que dialogar com esses caras. Tu tem que dialogar. Por que tu não vai na faculdade? Porque tu deveria se reunir com acadêmicos, com engenheiros de telefone. Por que tu não tem uma indústria de telefonia própria? Vocês privatizaram tudo. O PT não. Outros vagabundos, né? Mas tu deveria criar uma indústria interna de celular. Por que a Rússia tentou fazer um microchip lá, não sei a quantas anda. Por que o Brasil não tenta fabricar isso? Usa o produto do silicone. Aí justifica se o minério ficar aqui, porque se tu não vai desenvolver isso, isso aqui é uma reunião privada de barganha que ninguém tem nada a ver com essa história, e isso aqui é só baboseiro. O governo vai tirar um naco disso que provavelmente não vai vir para ninguém, né? E depois que nós vamos supor que dê certo isso aqui, tu vai aumentar o Bolsa Família e o salário mínimo? Não vai, né? Não vai. Esses dinheiros nunca vêm parar para nós. Já notaram? Nunca vem, nunca volta esse dinheiro. Estão sempre nesse discurso revolucionário que vai vir tudo, agora vai iluminar. Jesus vem voltando em cima do minério. Jesus está voltando em cima do minério. Jesus vai vir voando em cima do ouro. Nunca volta nada. E dessa reunião, eu posso dizer para vocês que as coisas vão andar nesse governo. Tá bom. Só vai ter que eu tenho minérios críticos. Não será mais o mesmo debate. Eu hoje descobri aqui o potencial que nós temos. Tu não sabia? Inclusive o potencial de conhecimento. Eu sempre fico pensando o seguinte: discurso não faz dinheiro. Discurso não faz dinheiro. Pra ti faz. Tu não ganhava quanto tu não ganhava fazendo aqueles teus discursos? Constatar que está faltando dinheiro não faz dinheiro. O que faz dinheiro é ter um projeto. Se o projeto apresentado for factível, o dinheiro aparece. Porque também, quando a coisa é factível, nós, ao invés de dizer que não tem dinheiro, nós temos que procurar onde está o dinheiro. Nós temos que procurar encontrar o dinheiro. Só dizer não é fácil. Então, é isso que vai acontecer a partir de agora. Então, eu posso dizer a vocês, aos nossos convidados aqui e ao governo, de que a nossa história de tratar chamadas terras raras de minerais críticos mudou de patamar a partir dessa reunião. Por isso eu quero agradecer a vocês, porque nós temos um conselho criado, vai ter um conselho de pessoas diretamente ligadas à presidenta da República, que a gente tem que fazer. Se falta laboratório, nós temos que criar laboratório. Se falta o instituto necessário, vamos ter que criar o instituto. Se falta fazer mais laboratório nos institutos federais, vamos chegar a 782 no Brasil este ano, vamos criar laboratório. Se falta nas universidades, vamos criar. Porque se nós já temos empresa, se nós já temos conhecimento, eu, aliás, sonho, Gabriela, é importante você saber, e você sabe que eu sonho há muito tempo, que a Petrobras não é mais uma empresa de petróleo. A Petrobras é uma empresa de energia. Isso é ruim. A Petrobras, então muda para Energibras. A Petrobras é uma empresa de petróleo. A energia elétrica não é limpa, ela é poluída pra caralho. Os negão estão lá extraindo cobalto nas minas lá na África. Não faz sentido ser de esquerda e ser a favor do carro elétrico. O carro elétrico gera escravidão e exploração na África. A esquerda, todo mundo sabe dessas contradições ao redor do mundo. Por isso que a esquerda é desmoralizada. O cara precisa de petróleo e gasolina. É uma confusão essa narrativa. Então, deixa eu ver. O minério é bom, mas o minério polui. Extrair minério polui mais que a gasolina. Mas a gasolina é má. Porque a gasolina polui o ambiente, mata as algas marinhas. Isso não faz sentido nenhum. É isso que te faz ser um trambiqueiro, Lula. Tu fala coisas que os outros mandaram tu dizer. Tu não pensa sobre o que tu tá falando e as pessoas, mesmo sem entender os assuntos do que tu aborda, elas entendem que tu é um picareta, porque elas detectam picaretagem sem elas mesmas entenderem a picaretagem. Né? Do que se trata? Eu estou explicando o que é picaretagem. O Lula é uma espécie de vendedor, representante de vendas para um grupo. O grupo é essa misteriosa oligarquia que opera por trás do Lula sempre. E por trás de qualquer presidente do Brasil. A diferença da direita para a esquerda é que a direita admite: nós estamos vendidos, nós estamos aqui para vender tudo e esses são os caras que eu trabalho. A esquerda, ela disfarça isso. E ela ilude mais as pessoas, eu acho. Mas a questão, para mim, é o nacionalismo. Tá?
Pra mim a questão, aliás, é liberdade de expressão. Então já chega dessa baboseira aqui. Isso aqui é um monte de merda. Ninguém vai ver uma cor desse dinheiro. Tu não vai ganhar mais dinheiro, não vai ter mais emprego, não vai gerar indústria. Cadê o meu celular? Cadê meu microchip nacional? Não vai vir nada disso aí. Isso que era para ser desenvolvido, os Estados Unidos não vão deixar, e tu tem medo dos Estados Unidos, tá? É isso aí.